Muito bem, irmãos, vamos voltar às páginas do Eclesiastes, não é? O livro do Eclesiastes tem sido o cardápio das noites de domingo aqui, não é? Então, a cada domingo à noite, nós meditamos numa porção do livro do Eclesiastes e hoje chegamos ao capítulo 5. Então, abra sua Bíblia no capítulo 5 do Eclesiastes. Eu lerei os 7 primeiros versos do capítulo 5. Eclesiastes 5, de 1 a 7. Eu lerei, você acompanhará aí silenciosamente, e a minha sugestão é sempre que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Diz o seguinte, Eclesiastes 5, de 1 a 7. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Obrigado, Senhor, por nos aceitares na tua presença mais uma vez. Sabemos que só somos aceitos por causa de Jesus. Damos-te graças por nos permitires nos reunir em torno da tua palavra e agora juntos vamos olhar para esse texto e procurar analisá-lo e pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê a graça a fim de que possamos ter uma boa compreensão do sentido desse texto. Deus, convença o nosso coração de que a tua palavra é a verdade. E te pedimos também que tu movas os nossos pés na direção da obediência. Dá-nos ouvidos abertos, corações preparados para receber a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Certamente você já teve a experiência de abotoar uma camisa ou uma blusa e chegar ao final e perceber que está faltando casa e sobrando botão, ou sobrando botão e faltando casas. Então, essa experiência é uma experiência de todos nós. E isso acontece quando o primeiro botão não foi abotoado corretamente. Quando o primeiro botão não é abotoado corretamente, todos os outros ficam fora de lugar. Eu creio que isso ilustra um pouco
o livro do Eclesiastes. Este é o ensino do livro do Eclesiastes. O primeiro botão é o botão do nosso relacionamento com Deus. E o livro do Eclesiastes ensina que se esse botão do nosso relacionamento com Deus não estiver corretamente abotoado, todas as outras áreas da nossa vida saem do esquadro. Se a nossa relação com Deus não estiver correta, a tendência é que todas as esferas da vida fiquem fora de lugar. Sem um correto relacionamento com Deus, diz o sábio no Eclesiastes, a vida se torna vaidade de vaidade e correr atrás do vento. Então, esse é o assunto do livro do Eclesiastes. Mostra como a nossa vida pode se tornar vã, nula, sem sentido. E na passagem de hoje, esta passagem que acabamos de ler, Eclesiastes 5, de 1 a 7, o sábio Salomão vai mostrar que até mesmo o culto pode se tornar vão, que até mesmo o culto pode se tornar fútil, se o primeiro botão não estiver abotoado corretamente. Até mesmo o culto pode ser vaidade de vaidade e correr atrás do vento. Veja aí no verso 1 do texto que lemos, a expressão sacrifício de tolo. Veja também no final do verso 3, tem a expressão palavras nécias, palavras tolas. E no verso 4 ele diz que Deus não se agrada de tolos. Então, qual é a preocupação de Salomão nesta passagem? A preocupação dele é com o culto tolo, que ele chama de sacrifício de tolo. A preocupação dele é com a adoração que ele chama de palavras nécias, não é? Ele está preocupado aqui com aquele culto que seria melhor não ser oferecido, porque é nulidade, é vaidade, é sacrifício de tolo. Então, hoje, eu quero convidar você a aprender com Salomão a não prestar um culto vão, a não prestar um culto útil, a não oferecer sacrifício de tolo. É isso que eu quero que você aprenda hoje com Salomão. Como não oferecer um sacrifício de tolo. E a primeira coisa que você precisa fazer para não oferecer sacrifício de tolo, para não oferecer um culto vão, um culto nulo, a primeira coisa que você precisa fazer é guardar o seu pé. Olha como ele começa aí no capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então, esta é a primeira atitude daqueles que desejam evitar oferecer sacrifícios de tolo. Para que você não ofereça um culto vão, diz Salomão, você precisa guardar o pé quando entrares na casa de Deus. Com a expressão casa de Deus,
certamente Salomão está fazendo uma referência ao templo lá em Jerusalém, lá no Monte Sião, onde o povo de Deus, nos dias de Salomão, ia para oferecer culto a Deus. Então, casa de Deus aqui certamente é uma referência ao templo. E o templo, lá no Monte Sião, aquela construção que foi erguida por ordem do próprio Deus, era um sinal da habitação de Deus com o seu povo. Esta habitação de Deus era sinalizada pelo templo. Deus escolheu habitar com aquele povo. Ele disse: eu vou ser o Deus de vocês, vocês vão ser o meu povo, eu vou habitar com vocês. E durante a peregrinação do povo no deserto, enquanto o povo vivia uma vida nômade, havia uma tenda que era a habitação de Deus, o tabernáculo. Depois que o povo fixou-se na terra prometida, Deus mandou construir o templo. Então, tanto o tabernáculo quanto o templo eram a casa de Deus, a habitação de Deus, porque sinalizava a habitação de Deus com o seu povo. Mas esta habitação de Deus, sinalizada pelo templo, ela se cumpriu mais plenamente na encarnação do Verbo. Chegou um momento na história em que o próprio Deus habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, aquela realidade, aquela verdade sinalizada, ilustrada pelo templo, ganhou concretude, realização na pessoa de Jesus Cristo. Ele é Deus conosco, o Emanuel, habitando entre nós. Mas, posteriormente, depois da morte, da ressurreição e da ascensão do Senhor, Deus que em Cristo tinha vindo habitar conosco, veio habitar em nós. Percebe a diferença? Por meio do Espírito Santo. Então, em Cristo, Deus habitou conosco. E por meio do Espírito, Ele habita em nós. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós somos uma casa que está sendo construída com pedras vivas para a habitação de Deus no Espírito. Então, Deus veio habitar em nós. Hoje, nós somos a casa de Deus. Deus não habita templos feitos por mãos humanas. Onde houver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está ali, habitando neles e com eles. Então, foi por isso que Jesus Cristo ensinou a mulher samaritana que o culto agora não seria geograficamente localizado no sentido de ter um local específico, porque a mulher samaritana perguntou a Jesus: onde é o local correto de adorar? É no Monte Sião ou é aqui no Monte Gerizim, em Samaria? E Jesus disse: mulher, chegou a hora, né? Vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em qualquer lugar onde o povo de Deus se reúne,
Deus habita ali, neles e com eles. Então, dadas estas explicações, esta advertência de Salomão, que na época era uma advertência pensando no templo em Jerusalém, ela pode ser colocada para nós hoje da seguinte maneira: guarda o teu pé quando vieres para a reunião cultica. Então, lá guarda o teu pé quando fores para a casa de Deus no Monte Sião. Mas, considerando todas estas mudanças que ocorreram desde então, nós podemos dizer que o que Salomão está dizendo para nós hoje, povo de Deus, de 2021, ele está dizendo: guarda o teu pé quando fores para a reunião cultica. Mas a pergunta é: o que significa guardar o pé? O que significa guardar o pé? Irmãos, a expressão guardar o pé significa tomar cuidado com o modo de agir. Isso é guardar o pé. Ou seja, a ideia é de comportar-se de maneira adequada. Então, é isso que Salomão está requerendo de nós aqui. Aqui nós temos uma advertência para alguém que está indo para o templo. E o sábio está dizendo: comporte-se direito quando você chegar lá. Essa é a ideia. Guarda o teu pé quando fores à casa de Deus. Quando fores à reunião cultica, à adoração pública, comporte-se adequadamente. É isso que é guardar o pé. E notem aí no verso 2, Salomão dá a razão para as suas recomendações aqui. No verso 2 ele diz que a razão para esta advertência é porque Deus está nos céus e tu na terra. Então Salomão chama a atenção para a disparidade do encontro do qual você vai participar quando vai ao culto solene. Ele está chamando a atenção aqui para a disparidade desse encontro que vai acontecer. Ele diz ao adorador a caminho do templo: você precisa guardar o seu pé, porque você não está indo para um encontro entre dois iguais. Deus está nos céus e você na terra. Então a razão é que ao se dirigir ao culto solene, você está se dirigindo a um encontro altamente excepcional. É o encontro entre o eterno e o temporal. É o encontro entre o divino e o humano. É o encontro entre o santo e o pecador. É o encontro entre a eternidade e a história, o tempo. É o encontro entre o infinito e o finito. Então Salomão está dizendo: cuidado com o modo como você se comporta na reunião cultica. Guarda o teu pé, porque Deus está nos céus e você está na terra. Salomão quer que, ao se dirigir para o culto público, você considere a grandiosidade da experiência que está prestes a viver.
Isso significa que você, ao vir para o culto, precisa tomar consciência de que você não está vindo para um encontro informal, para um cafezinho com seu amigo do mesmo nível seu. Você não está vindo para um bate-papo com um amigo. A Bíblia deixa claro que Deus é muito mais elevado do que nós. Por exemplo, eu gosto do modo como Naum fala desta grandeza, não é? Naum diz assim, que Deus é tão elevado acima de nós, ele diz que as nuvens são o pó dos seus pés. As nuvens estão bem acima de nós, não é? Mas elas estão bem abaixo de Deus. Elas são o pó dos pés dele. Essa é a imagem, é a figura, para você entender a grandiosidade, a distância que há entre Deus e nós. O salmista, no Salmo 113, ele diz: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, agora preste atenção, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Olha só, o salmista diz que o trono de Deus está nas alturas, e em uma altura tal, que para ele ver o que se passa no céu, ele tem que se inclinar. Ele está acima dos céus. Ele se inclina para ver o que se passa nos céus e na terra. Então é isso que Salomão está requerendo aqui do adorador a quem ele se dirige. Guarda o teu pé, cuidado com o modo como você se comporta ao se dirigir à adoração ao Deus Altíssimo, porque ele é muito mais elevado do que você. Ele está nos céus e você na terra, considere isso. Você não está indo ao encontro de alguém do mesmo nível. Você não está indo para tomar um cafezinho com um amigo seu. Ele está nos céus e você na terra. Lembra do encontro de Moisés com Deus lá na sarça ardente? Moisés está lá no pasto cuidando do rebanho do seu sogro, o Jetro, não é? Charado do presbítero. E, de repente, Moisés olhou assim, viu um arbusto pegando fogo lá, chamou a atenção dele, uma arvorezinha pegando fogo. E ele percebeu que era uma combustão interminável. A sarça ardia e não se consumia. E aí Moisés ficou curioso com aquele negócio lá, né? Quis verificar aquele negócio, quis analisar aquele troço lá. Vou ver aquele troço de perto. Não é? E quando ele se aproximou assim, curioso, olhando para ver o que estava se passando, Deus falou: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque a terra em que você está é terra santa. Santa por quê? Por causa da presença de Deus. Moisés, o que está acontecendo aqui é algo sobrenatural. Isso aqui não é um fenômeno natural que você pode debruçar sobre ele, analisá-lo e etc. Você está, Moisés, tendo um encontro com Deus Altíssimo. Isso aqui é uma teofania, é uma manifestação visível do Rei do Universo. Tira as sandálias dos pés. Moisés precisava saber da grandiosidade da experiência que ele estava vivendo naquele momento.
Ele precisava tomar consciência de quão tremendo, de quão espantoso era aquele fenômeno. Então é mais ou menos isso que Salomão está dizendo. Quando você for para a reunião cultica, guarda o teu pé. Tome consciência de que você vai viver uma experiência tremenda, assombrosa, espantosa. Irmão, se você não vem ao culto com essa percepção de que algo tremendo, algo espantoso vai acontecer, se você não vem debaixo de um sentimento de assombro, se você vem como vai para o encontro com o seu igual, se lhe escapa a real natureza dessa reunião que você está vivendo agora, você acaba oferecendo sacrifício de tolo. Seu culto se torna vão, inútil, melhor não ser prestado. É isso que Salomão está dizendo. Então, a primeira atitude para que você não ofereça um sacrifício de tolo é: guarda o teu pé. Tome consciência da natureza desta reunião. Deus está no céu e você está na terra. Você está vivendo algo tremendo aqui. É uma conexão da eternidade com a história, com o tempo. É uma conexão entre a transcendência e a imanência. É uma experiência tremenda, a experiência cultica. E às vezes nos escapa, nós perdemos esse senso de assombro. Estamos tão acostumados com esse negócio. Isso é um perigo, você se acostumar com o santo, com a transcendência. Isso é perder o temor de Deus. Então, a primeira atitude é: guarda o teu pé. Além disso, além de guardar o pé, o que mais você precisa fazer para não prestar um sacrifício de tolo? Veja aí, Salomão diz que você precisa vir ao culto com a prontidão para ouvir. Prontidão para ouvir. Vocês viram que hoje o convite para a adoração falou disso, e o Deir leu aqui. Vinde e ouvi, e a vossa alma viverá. Convite para o culto é um convite para ouvir. O culto é uma audiência com Deus. É quando Deus reúne o seu povo para que o povo ouça o que ele tem a dizer. Então, veja aí o verso primeiro. Chegar-se para ouvir, a segunda parte do verso primeiro. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. E no verso 2 o sábio diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. E no final do verso diz: sejam poucas as tuas palavras. Então o que ele está dizendo é: para que você não preste um sacrifício de tolo, ouça mais e fale menos. Ouça mais e fale menos, não é? O que está por detrás dessa recomendação? Irmãos, quando um israelita nos dias de Salomão se apresentava diante de Deus no templo para oferecer sacrifícios, era comum que estes sacrifícios fossem acompanhados de ação de graças,
também acompanhado de votos e promessas. Então, normalmente, era comum que o adorador oferecesse o seu sacrifício, mas também verbalizasse a sua adoração em palavras, a sua gratidão, e também fizesse votos e promessas ao Senhor. Então, muito provavelmente, é isso que Salomão tem em mente aqui, não é? O contexto aqui parece indicar que é disso que Salomão está falando. Salomão parece ter em mente aqui aquele adorador que deseja, com as suas palavras, promessas e votos, impressionar Deus. Parece que é isso que Salomão está combatendo. Talvez por isso ele recomenda uma atitude de ouvir mais e falar menos. Em outras palavras, ele está dizendo: você não deve vir para o culto querendo impressionar Deus, mas você deve vir com o propósito de ouvir a palavra dele. Irmãos, eu creio que essa recomendação de Salomão é bastante relevante nos nossos dias, não é? Porque a minha suspeita é a de que, como nos dias de Salomão, hoje também, às vezes a gente vem para o culto com o propósito de impressionar Deus. Às vezes nós temos uma visão performática do culto. Nós achamos que o culto é um evento performático. Isso é não compreender a natureza do culto. O culto, como eu disse e eu tenho repetido aqui, é uma audiência com Deus e não um evento performático. No culto, Deus reúne o seu povo a fim de lhes falar. O propósito do culto não é oferecer uma performance a Deus, mas é ouvir a voz dele. O propósito do culto não é impressionar Deus com a nossa performance. Chegar-se para ouvir, de Salomão, é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Aqueles que querem impressionar Deus não percebem, podem ser até bem intencionados, mas correm o risco de oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Irmãos, mesmo que sejamos bem intencionados, mas não pense que Deus nos reúne aqui porque Ele está ansioso para assistir o nosso show. Bobagem. Você acha que Deus passa a semana ansioso, doido para chegar o domingo, só para curtir mais um solo de guitarra, mais um repique da bateria? Tolinho. Não é esse o propósito. Deus não passa a semana ansioso para chegar o domingo para assistir o nosso show. Isso é compreender mal a natureza do culto. Isso é oferecer sacrifício de tolos. Para que o nosso culto não seja uma nulidade, nós precisamos vir ao culto com prontidão para ouvir. Tiago falou disso, lembra? É disso que o Tiago está dizendo, está falando. Quando ele diz que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ele está falando da adoração pública. E logo depois ele deixa isso claro. Ele diz logo depois, no verso 21 do capítulo 1, portanto,
despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, como é que você precisa vir ao culto? Com uma disposição de acolher com mansidão a palavra em vós implantada. Isso significa que você deve vir para o culto com o coração predisposto para ouvir. Tiago claramente está usando a linguagem da agricultura, como Jesus Cristo usou. A palavra de Deus na parábola do semeador, ela é comparada à semente semeada no coração do ouvinte. Assim como na parábola do semeador, a semente não frutificou por causa das impurezas, dos espinhos, das ervas daninhas que sufocaram a semente. Assim também Tiago lembra aos seus leitores a necessidade de limpar o terreno do coração de toda impureza, de todo acúmulo de maldade, a fim de que a palavra seja acolhida, seja penetrante e frutifique. É isso que você precisa fazer para não oferecer sacrifícios de tolo. Você precisa evitar toda e qualquer distração que possa impedir você de acolher a palavra de Deus no seu coração. Isso é, você precisa vir com uma disposição de ouvir. Irmãos, é por isso que a gente recomenda você evitar sair durante o culto, evitar conversar durante o culto, evitar navegar na internet durante o culto. Estas são distrações que prejudicam você e prejudicam os outros adoradores. Você precisa ser pronto para ouvir. É isso que Tiago disse e é isso que Salomão está dizendo aqui. Então, qual é a primeira recomendação para que o seu culto não seja sacrifício de tolo? Guarda o teu pé. Qual é a segunda recomendação para que o seu culto não seja sacrifício de tolo? Seja pronto para ouvir, tardio para falar. Terceira e última recomendação, não é? Veja os versos 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Irmão, Salomão está pensando aqui naquele adorador que ia ao templo oferecer sacrifícios a Deus, e ao mesmo tempo verbalizava a sua gratidão, a sua adoração, fazendo votos ao Senhor. Mas acontece que muitos desses adoradores queriam apenas impressionar Deus com as suas palavras. Saía do templo e se esquecia dos votos feitos. Salomão diz que isso é tolice, isso é oferecer sacrifício de tolo. Deus não se deixa impressionar. Deus não se agrada de tolos. Oferecer sacrifícios sem a devida disposição de obedecer é oferecer sacrifícios de tolo. É aquilo que o Senhor disse ao povo de Israel no passado, que obedecer é melhor do que sacrificar. Na mesma passagem de Tiago que eu citei ainda há pouco, Tiago falou disso também. Tiago usou lá uma figura muito interessante para falar
desta necessidade de uma disposição para obedecer. Ele disse que aquele que é ouvinte, mas não é praticante da palavra, é como alguém que se olha no espelho e depois deixa tudo do jeito que está. Tiago diz: isso não faz sentido. A Bíblia, a palavra de Deus que lhe é ministrada, é como um espelho. Qual é o meu papel aqui como pregador? É segurar o espelho para você se ver. Quando você lê a Bíblia te lê. Quando você olha para a Bíblia, você está se olhando no espelho. Quando eu prego aqui, eu estou segurando o espelho para que você se veja. O que eu estou fazendo agora? Eu estou segurando o espelho para que você se veja como adorador. Você está se olhando no espelho da palavra de Deus. Você está se vendo. Que tipo de adorador eu sou? É isso que está acontecendo agora. Aí Tiago diz, você se olha no espelho, vê lá a maquiagem está borrada, né? No caso das mulheres, ou então a gravata está torta. Aí você olha lá no espelho, vê o que precisa arrumar, aí vai embora e deixa tudo como está. Ué, não faz sentido? Tiago falou, assim também é aquele que vai para o culto sem a disposição de obedecer. Ele se olha no espelho, vai embora e deixa tudo como está. Era isso que os adoradores dos dias de Salomão estavam fazendo. Chegavam lá, tomavam consciência de que algo precisava mudar, se viam no espelho, fazia votos, fazia promessas, depois ia embora e tudo continuava como antes. Salomão está dizendo, isso é sacrifício de tolo. Isso é culto inválido. Isso não vale a pena. Melhor não ter cultuado. Existem votos hoje? Existem. Nós fazemos votos formais, não fazemos? Quando você professou a fé, você fez votos formais. Você veio aqui na frente, o pastor fez perguntas, você fez promessas, não é? Aqueles que batizaram os filhos, lembram? Você fez promessas, não é? São votos formais que você faz na presença de Deus. E os seus votos conjugais? Lembra? Que você fez na presença de Deus e do povo de Deus? Na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, não foi? São votos formais. E existem aqueles votos informais, não é? Que quando você se olha no espelho da palavra de Deus, eu estou aqui na frente segurando o espelho para você, e você se vê no espelho, você fala, meu Deus, pai, eu preciso perdoar aquela pessoa. Aí você lá no fundo até informalmente fala, eu preciso acertar isso. Aí vai embora e continua do mesmo jeito. Segura o espelho, você se vê no espelho, você fala, meu Deus, preciso ser mais generoso, preciso entregar meu dízimo, preciso acertar essa área da minha vida. Aí vai embora e continua do mesmo jeito. Se olha no espelho, faz um voto ainda que informalmente, porque é o Espírito Santo que está convencendo você, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Quando você vê a sua feiura no espelho, é o Espírito Santo que está mostrando para você. Ali, gravata está torta, precisa acertar. A borrada aí na sua maquiagem espiritual, precisa acertar esse borrão aí. Aí vai embora e não faz nada. Salomão diz, isto é sacrifício de tolo, não é? Você prestou culto de tolo. Qual é a mensagem do Eclesiastes, irmãos? O Eclesiastes diz que sem um correto relacionamento com Deus, a vida se torna vaidade de vaidade e correr atrás do vento. Hoje,
Salomão ensinou para você que até o seu culto pode se tornar vaidade de vaidade e correr atrás do vento. Para que isso não aconteça, você precisa guardar o seu pé, você precisa ter disposição para ouvir e você precisa ter disposição para obedecer. Mas, acima de tudo, o único culto aceitável é aquele que é oferecido por meio de Jesus Cristo. Não é a sua simples disposição de ouvir e a sua simples disposição de obedecer. Até a sua disposição de ouvir e obedecer precisa ser lavada pelo sangue do Cordeiro. Não é o que você faz que torna você aceitável. O nosso culto só é aceitável por causa de Jesus. Ele é que nos torna aceitável, que torna o nosso culto aceitável diante de Deus. Sem Jesus, todo e qualquer culto será sacrifício de tolo. Que Deus nos ajude a depender de Jesus em tudo na nossa vida, inclusive no nosso culto. Que Ele nos dê uma consciência clara da experiência assombrosa que nós vivemos no culto. Que Ele nos dê ouvidos prontos para ouvir. Que Ele nos dê pés prontos para obedecer. E que em Jesus Deus aperfeiçoe o nosso culto. Deus aperfeiçoe a nossa adoração. Que nós sejamos uma comunidade que adore a Deus em espírito e em verdade, como Deus quer, para a glória dele e para o nosso bem. Amém.